No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz essa boneca. Eu tô aqui com minha equipe de trabalho, quer dizer, minha equipe que dá trabalho, que é a Nick e o Peter Lee. O Peter Lee é o meu suporte aqui. E eu vou fazer esse vídeo a pedido da Dulceia Alves e da Mara Madalena. Eu não ia fazer esse vídeo, mas elas pediram por favor, então eu estou aqui para fazer. Para fazer esse vídeo, gente, eu vou usar uma garrafa de 2 litros e uma embalagem de amaciante de 1 litro. A garrafa de 2 litros vai ser a parte onde que vai ser plantada as suculentas. E essa parte aqui vai ser a parte onde eu vou desenhar a boneca. É de 1 litro essa embalagem. Vou precisar também de uma tesourinha de bom corte. Essa aqui é uma cirúrgica que eu gosto de usar. Lixa para lixar a embalagem e ferro de solda para poder furar, né? Porque a gente precisa fazer muitos furos. Primeiro eu corto aqui esse plástico, que é o rótulo. Retiro ele. E depois que eu retiro esse rótulo, eu vou lixar essa embalagem. Essa embalagem aqui vai ser aonde que eu vou fazer o desenho da boneca. Então, eu passo uma lixa de parede mesmo. Qualquer lixa que você tiver, só para dar uma aspereza e aderir à tinta. Então, não precisa preocupar com qual lixa, qualquer coisa que der para fazer uma aspereza. E eu vou usar esta garrafa aqui de 2 litros para poder fazer a parte de baixo, como eu disse. Então, eu preciso cortar ela para encaixar essa parte aqui, ó. Esse gargalo aqui tem que encaixar na garrafa PET. E para isso, gente, eu não posso cortar de uma vez. Quer dizer, eu não gosto de cortar de uma vez, porque já aconteceu, assim, de errar e ficar muito largo. Então, eu meço assim, olha, eu coloco a própria a embalagem que eu vou encaixar, eu já faço um desenho, eu risco, né? Para poder saber mais ou menos a parte que eu tenho que tirar e depois eu vou alargando à medida que for necessitando. Porque se eu retirar tudo aqui de uma vez, pode ser que eu tiro demais, então é melhor sobrar do que faltar. Aí eu corto esse gargalo aqui, né, na medida que do mesmo tamanho da do rosqueador lá da outra garrafa, da outra embalagem. E aí fica assim. É lógico que não vai dar para encaixar porque tá o mesmo tamanho, né? Mas isso aqui é só para eu poder ir retirando aos pouquinhos. Então, eu faço essa primeira abertura do mesmo tamanho do rosqueador da outra embalagem. E agora eu vou retirando aos pouquinhos, gente, bem assim. Se você conseguir tirar de uma vez assim e acertar, ok. Mas eu não consigo, então eu vou tirando aos pouquinhos. Então, eu vou tirar um pouquinho, eu vou testar. E aí, se não servir, eu torno a retirar mais um pouquinho, que aí eu vou sabendo a quantidade que eu tenho que retirar. Aí, retirei, ó, e ainda não dá. Eu não tô cortando o vídeo para vocês verem o que eu faço, né? Que não é assim de uma vez. Aí, eu tiro mais um pouquinho aqui, porque aí eu tenho noção aqui na minha cabeça o quanto que eu tenho que tirar para poder ir encaixando. Então, vocês, quem for fazer aí, faça isso também, se não conseguir já de uma vez fazer o furo que encaixa isso aqui. Então, é só... Aqui hoje já tá pronta, já encaixou. E agora eu vou mostrar os outros processos. Aqui eu tô com meu copo velho, gente, pode usar uma... Pode usar o ferro de passar, mas eu prefiro usar esse copo velho aqui mesmo. Eu ponho ele de boca para baixo. E aqui eu pulo do gato. Eu vou deixar esse fundo retinho, porque esses pezinhos aqui atrapalham. Então, não fica bonito, né? Para fazer a saia da boneca, não fica. Nem nas garrafas PET eu tô usando mais. Eu tô plantando assim, gente. Eu tô retirando esses pezinhos. Retirando não, eu tô colocando ele para dentro. E aqui, ó, depois que o copo esquenta, eu desligo o fogo. Então, para não ficar muito quente, senão entorta a garrafa, né? Tem que ser controlado. Aí esquentou, eu desligo e vou fazendo assim, ó, colocando aos poucos, até ficar retinho. Não dá para perceber muito porque tá transparente, mas o fundo dele tá retinho. E isso aqui me facilita a hora de fazer os furos, porque aí eu faço os furos tudo retinho, um perto do outro, e não tem aquele empecilho lá daqueles pezinhos. Que também não fica com aquela cara de garrafa PET, né? Aí eu vou recortar agora essa garrafa ao meio. É necessário, gente, nesse caso aqui, quando eu fiz os vídeos das garrafas PET, me falaram que não tem necessidade de reduzir, era só pegar uma embalagem pequena. Nesse caso aqui, mesmo a embalagem pequena, é preciso cortar. Vocês verão por qual motivo. Então, eu cortei aqui na marca e agora eu vou retirar aqui 2 dedos desse fundo, porque eu só preciso aqui mesmo é do fundo. E eu corto ele deixando uma margenzinha para poder
fazer a junção, unir as duas, né? Se eu cortar demais, também fica difícil para unir. Aí eu deixo aí, eu só corto uns 2 dedos na marcação, né? Que vocês viram aí, que eu corto nas linhas da marcação da garrafa PET. E aí eu encaixo, olha, aí vai ficar o tamanho que eu quero. Geralmente eu meço só na mão mesmo, gente, eu meço de um dedão, de um palmo, né? Quase um palmo, assim. Mas eu vou medir aqui para vocês terem noção aqui de quantos centímetros. Dá 19 centímetros e meio, quase 20, mais ou menos. Também é opcional, é porque eu gosto que fica a mesma tamanho, assim, da parte da boneca e a parte da saia, que vai ser a planta, né? E aí eu deixo assim, com o palmo da minha mão, né? E aqui, gente, eu retirei, né? Por isso aqui necessita cortar. Porque agora eu preciso encaixar essa parte aqui e rosquear novamente a tampa. Então, se não tivesse cortado, como que eu ia rosquear, né? É por isso que é necessário cortar. E como aí eu uso a garrafa de 2 litros, eu corto e já reduzo, né? Eu preciso colocar todo esse rosqueador por dentro. Aí, ó, já coloquei. Ele fica todo. Gente, ó, não pode deixar a parte do rosqueador. Coloca todo pra dentro. E aí, encaixa a tampa. Mas, um errinho aqui. Deixei, nem vou cortar, gente, para mostrar pra vocês. Que não pode esquecer desse detalhe. Que é fazer vazar a tampa. A tampa não pode ficar fechada. Ela tem que ser vazada porque é por onde vai entrar o substrato. E ele vai cair na parte de baixo. Então, eu retiro essa parte. Ela vai ficar só um cano, assim, só um canudo. Então, essa parte aqui é necessário cortar para poder o substrato. A gente vai colocar pela cabeça da boneca. Então, ela precisa disso aqui para passar. E aí, rosquei, a gente já fica, ó, já fica bem firmezinho, porque caso vocês façam aí, fica dançando a boneca e rodando, é só passar uma cola instantânea. Aí eu encaixo aqui, né? Agora eu posso encaixar e eu encaixo por dentro. Olha, eu tô pegando esse fundo, eu estou colocando ele por dentro. A parte de cima fica por cima do fundo. E eu ponho ele bem assim, aperto bem, deixando quase que não fica marca da junção do fundo e da parte de cima. Aí, feito isso, gente, agora eu vou para os furos. Esse aqui também é mais um pulo do gato. Pulo do gato, gente, é aquele truquinho assim, que sem ele pode errar. Eu faço os furos os primeiros furos eu faço na junção da garrafa, porque aí ela já vai colar. Caso você queira colar com cola de instantâneo também pode, mas eu faço isso aqui mesmo, não gosto de mexer com cola. Então, quando eu faço esse furo aqui na junção das duas peças, ela já cola. E o que acontece se eu não fizer isso? Na hora que eu começar a furar do outro local, ela vai entortar e aí ela vai sair. Então, é por isso que é necessário fazer os furos antes para unir, para colar a garrafa. Aí eu faço aqui no fundo também, ó. O fundo da garrafa também é todo furado. E aqui, gente, é furar a garrafa inteira. Não tem uma ordem, é furar toda mesmo. O mais juntinho possível. Se for usar ferro de solda, faz rápido, não deixa muito tempo, porque senão ele amolece a garrafa, né? E aqui, ó, vou furar ela toda e mostro pra vocês como que vai ficar. Furei tudo, perceba que eu furei a parte de cima, eu peguei até a parte da tampa, aquela tampa que eu rosqueei, olha, eu furei e o furo vazou nela. É importante também para ficar mais arejado e na hora que regar por cima, a água passa para toda a garrafa aqui. Senão essa pontinha aqui que a gente vai colocar a planta fica sem a água. Embora eu aconselho regar esse tipo de coisa assim por imersão, né? Mas é bom fazer assim, que fica tudo certo, porque aí quando tá na época de chuva, né, nem precisa de regar. Só deixar na chuva que a própria chuva rega. E aqui eu vou retirar, aproveitando o ferro de solda, eu vou retirar aqui para fazer a abertura, onde vai ficar a parte de cima, onde que vai colocar o substrato, e pode plantar também, formando o cabelo da boneca. Então, eu tiro com o próprio ferro de solda, porque aí... Mas pode cortar com tesouro também, aí depois é só selar com fogo para a garrafa ficar mais durinha. Eu fiz esses furinhos na volta, gente, mas é opcional. Caso você vá pendurar, basta fazer um furo de cada lado. Mas a minha que eu não vou pendurar, eu vou fazer ela depois para colocar ela num suporte.
Porque é muito pesado para pendurar, gente, e não posso pôr mais de uma. Eu já tenho uma, então não posso pendurar essa aqui no meu varal lá, porque vai pesar muito. Agora, pintar, eu pinto só essa parte, eu passo 2 demãos de tinta branca. Essa tinta aqui eu tô usando tinta de parede mesmo, para área externa. É uma tinta de boa qualidade, qualquer tinta pode ser. E aí eu passei 2 demãos. Agora eu vou desenhar, gente. Eu desço aqui, ó, 3 dedos para começar a marcação dos olhos. Então, marquei 3 dedos para ser a testa. E eu faço aqui tipo uma sobrancelha. É onde que eu vou iniciar os olhos da boneca. Então, eu não tenho molde, eu não faço molde, eu faço assim mesmo, a mão livre. E você aí faça da maneira que você conseguir. Não precisa fazer parecida com a minha. Você pode imprimir um desenho e retirar. Então, é do seu gosto. Eu faço assim. Olha, eu vou desenhando, desenho assim, quase não tá dando pra ver, né? Porque eu tenho que desenhar bem fraquinho de lápis, porque caso der errado, né, tem como desmanchar ou apagar passando a tinta por cima. Aí é por isso que eu faço bem fraquinho assim. Mas eu tô desenhando aqui a boca, eu desenhei a curvinha do nariz, marco tudo, gente, onde eu vou fazer e vejo como é que ficou, se ficou certinho, qualquer coisa eu conserto na hora da pintura. E aqui, depois que eu fiz a curvinha do olho, que eu falo a sobrancelha, eu vou descer ela mais fazendo como se fosse um U e vou fechar ela embaixo com a outra curvinha como se fosse uma sobrancelha embaixo, ó. Então, é um U fechado com como se fosse uma outra sobrancelha. Aí fica esse olho assim. Eu gosto de fazer esse olho porque eu acho que fica mais, tem mais a ver com boneca, né, com desenho, por isso que eu faço esse tipo. Aí eu divido ele em 3. Uma parte fica branca, outra colorida e outra preta. Na hora da pintura eu explico para vocês. Então, é só isso que eu faço um rascunho assim, mais ou menos, né, do rosto da boneca. Eu demarco aqui onde que vai ser o cabelo. E a parte de pele aqui vai ser só o rosto, o pescoço, porque o resto, né, o resto eu vou colocar tudo como se fosse cabelo atrás, preto. E aqui eu faço a demarcação aqui de onde, como se fosse a separação entre o queixo e o pescoço. Aí eu faço também uma marcação, né? Demarca aqui o rosto dela. Como a embalagem é uma embalagem mais larguinha, aí eu gosto de fazer a boneca tipo bochechuda. Aí eu faço esse rosto mais alargado. Mas tem vários desenhos de boneca, né? De todo jeito aí, para vocês se inspirarem aí na internet. E aí, aqui, ó, vou fazendo um rascunho mais ou menos, onde que vai... Eu vou dando uma borriscada aqui, gente, para poder, na hora que eu for pintar, eu saber onde que eu vou pintar da cor pele, né? E aonde que tiver todo riscado, eu vou pintar tudo de preto, para ser o cabelo. Então, esse aqui é o gosto de cada um não tem... É uma coisa que não tem como eu passar receita, né? Porque como eu tô fazendo a mão livre... Eu não tenho como fazer um molde assim para poder mostrar para vocês, porque eu também vou tentando, né? Tentando uma harmonia aqui, acertada aqui, desmanchada ali. Então, a gente vai fazendo e vai vendo se tá gostando, se tá ficando bom, se tá ficando ruim. Aí aqui eu desenho a parte da parte que eu vou pintar aqui, que seria a blusinha dela, né? Que a saia vai ser de planta, então a blusa eu vou ter que pintar. E aí ficou assim, gente, agora é a hora de pintar. Eu vou passar aqui, essa tinta que eu estou usando é uma tinta cor cerâmica, é a mesma tinta que eu usei para passar nos vasinhos que eu fiz fake de cerâmica. É uma tinta para piso que eu comprei na cor cerâmica. E eu coloquei tinta de parede, a mesma tinta que eu passei no fundo, que eu passei essa primeira demão, aí eu misturei e deixei nesse tom aqui. Mas se você quiser a boneca mais escura, né? Se você quiser fazer uma boneca da minha cor, você pode colocar aí a tinta cerâmica pura, que vai ficar da minha cor. Mas eu quis dar uma clareada na tinta, e aí eu passei, misturei um pouquinho de tinta branca para poder ficar assim, né? Esse tom mais claro. Porque eu vou ter que usar a tinta cerâmica para poder fazer o cabelo também, né? Porque minha tinta preta tá pouco, então eu vou colocar um pouco de preto na tinta cerâmica e vou fazer o cabelo também. Então, por isso que eu clareei mais, para não ficar aquele tom muito igual, né, depois.
E aí eu vou passando, gente. Isso aqui vocês não vão conseguir ver, mas eu consigo ver e quem for fazer também vai conseguir. A primeira demão, a gente pode tapar todos os riscos que a gente fez, que depois que seca a gente consegue ver. E aí, porque se a gente ficar contornando os desenhos, aí pode ficar a parte sem pintar. Então, eu vou passando assim, contornando, só para poder definir as pinceladas, gente, porque na pintura, até a forma que a gente passa o pincel interfere. Então, eu passo o pincel aqui de acordo com os meus desenhos, né? E aí, depois eu posso passar, que eu tiver noção, por exemplo, aqui eu posso desmanchar essa boca, ó, porque aí eu já sei onde que ela está. E aí, na hora que secar essa parte, vocês vão conseguir ver o que eu tô falando. Porque aí a gente consegue ver, assim, depois como se fosse uma sombra, entendeu? Da forma que a gente vai passando o pincel, a gente vai depois conseguir perceber aí os traços, né? No caso, aqui, os traços que eu fiz com os desenhos. Aí, ó, ficou assim. Perceba que consegue ver onde que tá a boca, o nariz, os olhos. Ó, tapei quase tudo, mas agora eu vou aumentar ele porque ficou pequeno. E aí eu vou crescer ele mais um pouquinho pra cima, pintando aí essa cavidade aí, ó, de branco. Antes de fazer aquela divisão que eu faço, dividir ele em 3. Aí eu passo a tinta branca e, e aí eu espero secar para depois fazer a divisão aí. E eu faço com a tinta mesmo, eu não utilizo mais o lápis para poder fazer, não. Só fiz primeiro mesmo para vocês terem uma noção, mas eu faço tudo isso aqui na tinta mesmo, gente, com pincel mesmo. Na hora que eu estou fazendo, eu vou usando só o pincel. E aí eu uso tinta mais fraquinha para poder fazer os rascunhos, né? Mas aí, no caso, eu usei o lápis para vocês verem. E aí é só isso aqui, ó. Vou pintando. Você pode pintar o olho do jeito que vocês quiserem, gente. Eu gosto de fazer assim porque eu acho mais legal para fazer na boneca assim. Depois que faz esse retoque no olho, a gente deixa a tinta secar, espera secar bem mesmo, para depois fazer a divisão, né, da parte colorida e a parte preta, que vai ser a parte da pupila. Aí eu passo só uma demão mesmo, gente, eu vou preenchendo bem assim, não precisa passar 2 vezes. Naquela boneca que eu fiz, eu não fiz bracinho, mas eu fiquei sentindo falta de um bracinho. Aí eu nem desenhei, não, eu só peguei o pincel mesmo com a tinta pele e já desci aqui, ó, uma pincelada até embaixo, pra ficar parecendo que ela está com o bracinho na cintura, gente, no cinto. E aí é simples também, é só passar uma pincelada pelo desenho aí, vocês conseguem perceber. Essa aqui é um pinguinho de tinta, uma gotinha de tinta cerâmica pura, que eu vou usar para fazer os contornos agora. E aí vai ficar tom sobre tom, né? Porque a tinta que eu usei na pele foi cerâmica com branco. Então, quando eu esfumar esse contorno, aí ele vai ficar uniforme, não vai ficar estranho. Então, tem que ser tom sobre tom. E a mesma tinta, né, que a gente usa para fazer a mistura, a gente usa uma delas mais forte para poder fazer o contorno. Aí, nesse caso aqui, no caso, a forte aqui é a cerâmica. E aí, eu vou fazendo o contorno só para dar uma realçada aqui. Aí, depois, dá uma esfumadinha com o próprio pincel. Aqui, ó, na curvinha do nariz, ó, eu faço a curvinha bem fininho com a tinta cerâmica. A gente, é bem pouca mesmo, tem que ser aquela pontinha, assim, pontinha mesmo do pincel. Aí, para ficar um risco, tamanho de um risco, da largura de um risco de lápis. E aí, eu vou dando uma esfumadinha com a tinta cerâmica, para poder unir bastante, né, para não ficar marcado. Vou fazer a mesma coisa em toda parte onde que tem que ser contornada, né, a boca, no rosto, tudo onde que divide aí essa parte que vai dividir também o cabelo, a parte do pescoço, tudo eu vou passando essa tinta aqui, cerâmica. E aí é só vocês prestar atenção, né? Quem quiser fazer da mesma forma, só prestar atenção que vocês conseguem perceber o que eu tô fazendo. Essas coisas à mão livre, assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade, assim, de ensinar, né? Porque para ensinar, a gente tem que ter uma técnica.
E eu faço isso aqui tudo sem técnica nenhuma. Aí é só vocês prestar atenção e fazer, né, como eu estou fazendo. Aí aqui perto da área do pescoço, olha, a gente faz um risquinho também para dividir, como se fosse o queixo. E aí faço uma linha aqui também, bem sutil, para poder dividir aí a cabeça do pescoço. Aí depois a tinta escura é sombra. Para quem sabe fazer maquiagem, eu não sei. Para quem sabe fazer maquiagem é como fazer maquiagem, né? A escura faz a sombra e a branca faz a luz. Aí eu vou pegar aqui também um pouquinho da tinta pele, que hoje eu usei para pintar o rosto, e vou dar mais uma clareadinha para ficar um tom um pouquinho mais claro do resto. Um pouquinho de tinta branca para fazer o volume do nariz, para ficar aquela tipo, como se fosse uma bolinha. E aí sem tapar aí eu limpo o pincel no braço mesmo, gente. Aí eu vou esfumando, mas deixando um pouquinho aquela linha que eu fiz do contorno, né, para poder separar uma parte da outra. E aí fica com aquela sensação aí de volume. Antigamente eu fazia as pinturas assim, boneca, eu fazia só 2 vírgulas no lugar do nariz. Ou então só um risquinho. Agora que eu faço assim, ele mais redondinho. Aqui no olho também, olha, eu vou passando um pouquinho de branco para dar como se tivesse uma bochechinha. Aí, ó, e quando a gente erra, tem como consertar. Eu errei aqui, passei branco no local que não era para passar. Aí eu venho aqui na tinta cerâmica e refaço, ó, aquele contorno que desmanchou aí com a tinta branca. Aqui o buraquinho do nariz também, eu reforço ele com a tinta cerâmica. Enquanto isso, a parte branca aqui dos olhos já secaram, aí eu vou pintar aqui a parte colorida. Eu vou usar esse azul, é um azul bem escuro. Aí a parte, olhando aqui da direita, da esquerda para a direita. A parte a divisão da esquerda eu vou deixar branco. A do meio eu vou pintar, tô pintando aqui de azul. E a outra, a do lado do nariz, vai ser preta, que vai ser a bolinha do olho, né? Aquela a íris, a pupila. Não, pupila? Não, a pupila essa é azul, né? Seria, no caso, sei lá, gente, como é que chama essa bolinha preta do olho? É íris, porque tem essa parte aqui colorida, né? Tem um nome, e a partezinha, a pupila que é a preta. A íris é a parte colorida. E aí eu pego um pouquinho de tinta branca e passo bem no meio da parte colorida para poder fazer um volume também. E aí dá uma clareada no azul, né? E fica de 2 tons, um azul mais claro e um azul mais escuro. Dá uma vivacidade aí no olho. Aí um pouquinho só mesmo, só para esfumar e dar um pouquinho, ficar como se uma luz, né? Então é o importante sempre ter o branco para poder fazer essa mesclagem. Porque aí o olho fica mais brilhante. Aí agora eu vou pintar, vou fazer o contorno. Fazer o contorno do olho inteiro. E aí, depois que estiver fazendo o contorno, aqui a gente tô usando outro pincel. Esse pincel que é o número 0. Para fazer o contorno tem que ser um pincel bem fininho. E o 0 é que fica melhor, né? É o pincel 0 de tinta de pincel de pintar tecido que eu tô usando aqui, gente. Os outros 0 eu não sei. Esse aqui é um pincel de pintar tecido. É o 0. Aí eu faço contorno, gente, isso aqui para quem não tem coordenação motora é a parte mais difícil. Eu acho bem difícil fazer isso aqui, principalmente quando eu tô gravando, porque aí fica mais difícil ainda. Eu preciso concentrar muito para conseguir fazer o risco bem, o contorno assim bem certinho. Ainda mais que eu não tô conseguindo gravar e mostrar para vocês. Hoje aproveito aqui e já faço a sobrancelha. Aqui no olho, ó. É bem complicada essa parte. Já aconteceu assim de eu estar fazendo esse risco e pintar a parte branca todinha de preto. Mas tem que ser bem devagar, com bastante calma, com a mão bem leve, com
pouquíssima tinta no pincel, mesmo sendo um pincel zero, é só a pontinha. E aí, feito o contorno, já vem e preencho aqui a pupila de preto. E aí, ó, deu para vocês perceberem, ver agora, né? São 3 cores, uma fica branca, a outra colorida e a outra preta. Aí aqui, gente, eu já aproveito e já faço os cílios também, que tem que ser com pincel zero, para ficar bem fininho. Esse também, e tem que ser uma tinta bem fluida, para não dificultar. E já aqui no nariz, né, eu dei uma reforçadinha com a tinta preta também, fiz uma pintinha preta para ficar mais, dar mais profundidade. E aqui eu vou fazer 2 pintinhas brancas com a tinta branca, que é para dar aquele olhar mais vivo. É só 2 gotinhas brancas, aquela luz de brilho, para dar um brilho no olho dela. E eu vou pintar agora a boca, eu vou pintar a boca de rosa. E vou pintar a blusinha de rosa também. Só isso, gente. Aqui eu já pintei. E como eu gosto de umas bolinhas, eu vou colocar umas bolinhas nessa blusa dela, porque ficou muito básica. Aí dá uma estampada aqui, ó. Só pego o cabo do pincel e vou colocando umas bolinhas brancas, pra ficar bem coisinha. E aqui, gente, é opcional, mas eu gosto da boneca mais parafatosa, ó. Eu peguei uma esponjinha, passei tinta, dei uma molhada e torci. E aí eu faço isso aqui, ó. Tem que ser bem fraquinho, gente. A minha ficou bem colorida, mas tem que tirar o máximo de tinta possível da esponjinha para ficar só uma corzinha. E aí eu faço 3 pintinhas brancas também para dar uma luz aqui na bochecha, ó. Eu gosto dessa bochecha aí que parece que levou um chupão. Mas é opcional, tá? Se não quiser fazer essa bochecha assim, você pode só pegar a sombra, sua maquiagem e aqui eu vou passar tudo preto. Pode usar a maquiagem mesmo. E aí você dá a mesma coisa que você faz maquiagem, o blush, você pode passar que dá certo também. Essa tinta, gente, eu misturei, como eu disse antes, eu peguei cerâmica, a tinta cerâmica e pus um pouquinho de preto. E aí ficou assim. E aí, para fazer o volume do cabelo, eu pego um pouquinho de tinta branca no pincel, bem pouquinho, e vou fazendo esses movimentos assim, ó, para poder dar um volume também, senão fica aquele... para poder, né, o branco, a luz, dar um movimento, como se fosse um movimento, uma visão mais 3D. Hoje é outro dia, porque eu vou invernizar, e para invernizar tem que ter certeza que já secou bem a tinta. Então, eu deixo passar de um dia para o outro para poder passar o verniz. Eu fiz outra também, essa aqui com outra embalagem, ó. Essa embalagem aqui eu achei que não deu muito certo, mas ela tem esse risco aqui. Aí eu fiz como se o cabelo dela estivesse passando no local do risco. Mas eu tinha essa embalagem, né? Eu aproveitei para poder fazer ela também. E mostrar para vocês que dá para fazer com qualquer embalagem. Basta você conseguir encaixar aí. Mas eu gosto mesmo dessa aqui, dessa que eu fiz aqui rosa. Aí eu fiz até embaixo, ó, pintei tudo de preto, né? Pra ser o cabelo. Mas se quiser fazer também como se fosse roupinha e fazer o cabelo curto, dá também. Eu que quis fazer o cabelo comprido. Então, eu vou usar a minha resina aqui, gente. Eu não, ó, não vou nem dizer mostrar a marca, não, porque quem quiser, se você quiser saber qual resina que é só me falar que eu deixo o link no comentário. É porque a gente não deve mostrar a marca, né? Porque o canal tem que ser neutro. Porque senão a gente, para poder passar comercial, a gente não pode, a não ser que a gente tenha patrocínio. Como no meu caso eu não tô sendo patrocinada, aí então eu não devo mostrar a marca, gente. A gente mostra a marca só quando a marca procura a gente e pede pra gente falar dela. Aí eu coloquei um pouquinho de água aqui, só porque ela tá muito grossinha. Aí eu deixo assim num ponto como se fosse cola branca, um pouquinho de água. Mas quando a tinta tá nova, não precisa nem misturar nada. Mas essa minha já tem um tempão que eu tenho ela, a gente dura muito. Quando acabar eu vou comprar de novo, foi a melhor... eu falei tinta, é resina. É a melhor resina que eu já usei. E o normal, o certo é passar 2 demãos. Só que eu passo só uma. E mesmo assim, todos os vasos que eu já fiz, fica o tempo, sol, chuva. Eu passei uma demão só, a gente tem muito tempo e ainda não estragaram, então... Mas o certo é passar duas vezes. Você passa uma, espera secar, aí depois passa novamente. Aí caso você queira ir
dessa mesma, é só me pedir o link que eu deixo aqui nos comentários, no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Geralmente eu deixo, tudo que eu uso eu deixo, né, na descrição do vídeo, né, para quem quiser usar a mesma coisa. Mas pode usar qualquer verniz, verniz spray. Então, ficou assim. Eu não vou plantar, gente, porque tá chovendo aqui, ainda tá chovendo, e época de chuva eu não faço novos arranjos, então por isso eu não vou plantar. Mas plantar é simples, coloca o substrato aqui por cima, enche até encher tudo, né? Encher a parte de baixo, encher a parte de cima, e depois planta como se estivesse plantando na garrafa PET, que vocês já sabem aí, né? Quem me segue já sabe como plantar na garrafa PET. Planta suculenta sem raiz, né? Só as estacas. E planta até cobrir toda a garrafa, sem deixar nada visível, só ver planta. Por isso que a gente precisa fazer vários buraquinhos, porque aí a gente não deixa espaço sem plantar. E para colocar, como colocar essa boneca aqui, né? Eu já tenho o exemplo aqui da minha, vou mostrar aqui para vocês. Eu deixo ela pendurada assim no arame e no fio de nalho, linha de pedreiro, que é forte. E aí ela fica assim virando, então ela pega sol em todos os lados. Mas se você quiser fazer para um suporte, a minha mesmo eu vou fazer quando for fazer, eu vou plantar nela, eu vou plantar e vou deixar ela no suporte onde ela possa ficar no meio do nada, onde pega sol em todos os lados. Mas para pendurar é só fazer o furinho mesmo assim em cima das laterais, colocar um fio de nalho e pendurar, igual vocês estão vendo. Mas eu já vou adiantando, é muito pesada quando tá chovendo, então corre o risco de derrubar até o varal, gente, é muito pesado mesmo, então por isso que eu não quero mais fazer para pendurar assim, e sim para colocar no suporte. Se você gostou do vídeo, peço que deixe um joinha aí para mim, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!